Aonde tem uma pessoa que a gente possa falar desse trabalho tão importante, que esse folheto realmente chegue na mão de um drogado, chegue na mão de uma família que está sofrendo com esse problema da dependência. Dei droga há 36 anos da minha vida, dos 13 aos 49. A pior droga do mundo é o crack. Por isso que combatemos inteiramente. As drogas circulam na humanidade, são usadas na humanidade há pelo menos 5.000 anos. Você tem registros pré-históricos do uso de algum tipo de substância psicoativa. 99% do nosso tempo histórico, as drogas não tiveram esse estigma. Graças a essa proibição, que hoje em dia o negócio mais lucrativo que existe é o tráfico de droga. A gente tem que pensar também que o modelo de guerra às drogas, ele tem também impacto desproporcional nos territórios em relação às próprias populações. Então, para a parte significativa da população negra no Brasil, da população pobre e periférica, a parte do processo criminalizador de substâncias que lhe cabe é a proposta da guerra. E, ao mesmo tempo, cria um nicho, um monopólio, uma possibilidade de lucro gigantesco para, sobretudo, populações brancas, beneficiadas por essa criminalização que, inclusive, impede o próprio Estado de fiscalizar e regular esse mercado que tem cifras bilionárias, né? Então, no Brasil, eu diria que vai ter um foco na dimensão repressiva, na dimensão de uma construção de uma sociedade, né, em que, na moral dominante, as pessoas que utilizam substâncias são pessoas outsiders, né? E, enquanto outsiders, o que teria disponível para ela? A mesma resposta, né, que a sociedade construiu ocidental, e o que são os manicômios, ou seja, ou as comunidades terapêuticas, no sentido de tira do convívio social, né? Total ausência de diferenciação do que é um usuário problemático, do que é um uso social, do que é um dependente. E o que a gente tinha no Brasil antes da redução de danos surgir, e mais especificamente até 2003, quando veio a política do Ministério da Saúde para atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, era então as comunidades terapêuticas mesmo, totalmente desreguladas, né? Ligadas a diferentes segmentos religiosos, poucos ambulatórios e alguns espaços de internação. E agora, com o governo Bolsonaro, a gente já sabe que ele já entra com esse compromisso. Ele é eleito, né, grandemente pelos evangélicos, por todo esse trabalho que foi feito, né, que há um acordo aí, e a partir do momento que um governo entra com um acordo, ele tem que responder. Quando você vê as instituições religiosas, elas acham que se você usa droga, isso é um problema. Não importa se você usa um baseado na semana ou não importa se você fuma crack o dia inteiro. Você está sob a mesma possessão malévola. O contrário da dependência não é a abstinência, mas o contrário da dependência é a liberdade de escolha. A escolha é você beber quando você achar que quer, ou fumar, ou usar a droga, quando você achar, e parar quando você quiser. Mas não porque alguma coisa compulsiva ou doentia me determina a fazer isso, ou uma ordem externa me obriga à abstinência. Já prevê que a única possibilidade que você pode ofertar de cuidado é se a pessoa parar de usar. Então, as pessoas que não querem parar, que não podem parar, que não conseguem parar, estão fora do seu projeto de cuidado. Então, você parte da ideia de que aquele sujeito perdeu a autonomia, de que ele não tem vontade própria, de que ele não deve decidir pela sua vida. E isso aí impõe também uma série ainda maior de abusos, porque vai prevendo cada vez mais a desumanização, né? Começa a estudar mais profundamente a questão de drogas, né, a gente vê cada vez mais que é um campo super complexo e que respostas simples e homogêneas não são possíveis de dar bons resultados. Já virou mantra do campo a gente falar que a questão de drogas é uma questão biopsicossocial, né? Então a gente vê que existem vários padrões de uso, várias formas de uso, e que cada substância vai provocar determinados efeitos, tem determinados padrões de dependência, que, por sua vez, vão interagir com essa complexidade biopsicossocial do sujeito. E daí, se a gente pensar se drogas é ou não é uma questão de saúde pública no Brasil hoje, dá para dizer que não, né? Porque o que está se fazendo é financiar essas instituições
que a gente pode questionar se deveriam ou não existir, a minha posição pessoal é que elas ocuparam um espaço, né, que existia, fizeram o seu trabalho e que para algumas pessoas elas podem servir. O que a gente não concorda é que elas sejam financiadas com dinheiro público. A gente pode expandir ainda mais, porque também é a população negra também que é a maior parte da população em situação de rua, estigmatizada e violentada também pela guerra às drogas. É também a população negra que é a maior parte das comunidades terapêuticas, onde elas estão lá sofrendo processos análogos à escravidão, além de processos de violência física e psicológica. Então, a legislação de drogas, mas não só ela, e todos os dispositivos relacionados com ela, elas funcionam bastante nesse processo da distribuição da morte enquanto política de Estado.